Atos 20, verso 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu e inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. E então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Pode fechar a sua Bíblia e olhe para mim. Isso aqui é uma das viagens missionárias de Paulo. Em uma dessas viagens aconteceu esse episódio em Troade. Paulo resolveu aproveitar o máximo em um curto espaço de tempo para compartilhar a palavra de Deus aqui para essa recém-formada igreja. O culto teve hora para começar, mas não teve horas para terminar. Ficou aquele negócio diferente daquilo que eu penso. Se eu penso que se tem hora para começar, tem que ter hora também para terminar, a não ser que seja um negócio assim extra, como era o caso aqui de Paulo pregando. Aí era um negócio extra. E ele foi falando. Pelo que a gente percebe, não só por esse episódio aqui, mas por outros, Paulo não era um eloquente pregador. Eloquência não tem a ver com gritos. Eloquência tem a ver com facilidade de transmitir aquilo que está sendo dito. Falar de maneira que as pessoas entendam. Isso é que tem a ver com eloquência. Paulo parece que ele era melhor escritor do que pregador, do que orador. E já estava tarde, ele estendeu o seu sermão. Não temos a informação do porquê esse rapaz se assentou na janela para ouvir a pregação de Paulo. Talvez ouvir Paulo naquela época era uma das maiores atrações da igreja. Eu já andei horas de viagem para ouvir um pregador. Bons pregadores existem por aí e é bom mesmo a gente ter esse pouquinho de esforço para ouvi-los. Paulo era uma espécie de uma atração. Era como ouvir hoje um desses pregadores, como eu digo. No entanto, para aquele jovem parece que Paulo era um pregador chato, cansativo, enjoado. Em um determinado momento, aquele rapaz foi tomado pelo sono. Quem me ouve diz amém. Quem está acordado diz amém. Ele foi tomado pelo sono, né? E aconteceu uma tragédia, porque ele, no terceiro andar de onde estava, ele acabou caindo. Paulo parou o sermão, desceu, abraçou o rapaz morto no chão, mas Paulo disse: olha, ele está vivo. E o texto diz que Paulo falou assim: olha, não fiquem alvoroçados. Essa tradução que nós lemos, Nova Almeida atualizada, não fiquem alvoroçados. Em outras traduções, não fiquem agitados.
aquela agitação toda de um rapaz que caiu lá do alto do culto. Não sei quantas pessoas tinham na igreja naquele momento, mas o rapaz caiu. E começaram a descer as pessoas para ver o que se passava. E aí Paulo disse: olha, não fiquem alvoroçados. Paulo demonstrou misericórdia e compaixão por alguém naquela situação que a princípio havia rejeitado Paulo. É a impressão que a gente tem, porque o rapaz ficou pela janela, e a impressão que a gente tem é que ele não dava importância, porque ele começou a cochilar. Paulo desceu então e foi lá orar pelo rapaz, atender o rapaz naquela situação já de morte. E aí aqui eu aprendo algumas lições e eu quero trabalhar isso aqui com você. Primeira lição: não despreze quem pode te ajudar. Esse rapaz, como eu disse a princípio, parece que ele desprezou a Paulo, mas na hora que ele caiu da janela, Paulo interrompeu tudo o que estava fazendo para ajudá-lo. Paulo foi a ferramenta de Deus para socorrê-lo, para trazê-lo de volta, para orar para que sua vida então fosse retomada. Às vezes, isso é um mal do ser humano, nós desprezamos às vezes quem pode nos ajudar. E às vezes esse desprezo é fruto do nosso ego, é fruto do nosso orgulho pessoal. Quantas vezes já não dizemos assim: fulano de tal é a última pessoa no planeta que eu vou procurar se eu precisar de alguma coisa. Sinal que aconteceu alguma coisa e que agora, por causa de um certo ego, por causa de um orgulho, ou até por causa de alguma ferida, o que também pode estar tudo interligado aqui nisso que eu estou dizendo, a gente acaba dizendo assim: olha, só vou procurar fulano de tal em caso de vida ou morte, em última situação. E às vezes com isso desprezamos as pessoas, as ignoramos, mas um dia pode acontecer uma reviravolta em nossa vida, e Deus nos coloca sob os cuidados daqueles de quem desprezamos um dia. Na hora da sua dor, da sua aflição, às vezes a ajuda de Deus vem de quem você menos espera, e pode vir muitas vezes de alguém que você desprezava, que você não dava nada. Lá na minha terra natal, não vou falar na minha cidade não, porque minha cidade agora é Poté. Lá na minha terra natal, da Reineide, alguns anos atrás, a cidade virou um caos. Os garis da cidade fizeram uma greve. Pensa numa cidade que virou um lixão a céu aberto. E aí o prefeito da cidade começou a fazer hora com eles. Eles saíram, não sei de que, não lembro de que jeito, e juntaram lá uns 3 caminhões de lixo, que estava facinho para juntar, porque já tinha demais, e despejaram tudo na porta da casa do prefeito. Olha que loucura. O gari, que às vezes quando ele está lá em cima da caçamba, do caminhão, e que se estender a mão para você, para muitos de nós, a gente não pega. Aquele que trabalhou o dia todo, sabe, juntando aquilo que a gente rejeita da nossa casa, e ele passa pelas ruas da cidade, às vezes dependendo da rua, como é o caso normalmente do centro da cidade, que passa mais de uma vez, e quando chega no final do dia, se ele procurar você para te dar um abraço, muitos de nós não vão querer abraçar. E que às vezes numa situação não
só desse caso, mas às vezes em situação que vai trazer para você de fato uma mudança na sua vida, um socorro para você. Às vezes as pessoas quem nós mais desprezamos, quantas vezes passamos perto do pessoal trabalhando, fazendo a limpeza da cidade, às vezes não temos coragem de dar eu estou falando aqui nós aqui no plural, para englobar todo mundo, que às vezes a gente não tem coragem de dar um bom dia, uma boa tarde. A turma está lá suando, dependendo da estação do ano, e às vezes você não tem coragem de oferecer um copo d'água quando ele passa na porta da sua casa. Às vezes a ajuda vem de quem nós menos temos como estima. Há um provérbio popular que diz que a vida gira como uma roda gigante. Eu já fui algumas vezes em parques. Ultimamente eu vou por obrigação, né? Lá em casa tem uma turminha que gosta, então vou fazer o gosto da turma. Normalmente na roda gigante, quem está em cima chega lá e ele joga coisas para baixo, joga pipoca, cospe, joga bebidas. Só que a roda gira, meu filho. O que estava lá em cima, daqui a pouquinho a roda continua, e vai ficar aqui embaixo. Tem um outro provérbio que diz que o mundo não gira, o mundo capota. Então às vezes, quem está por baixo, cedo ou tarde, pode mudar de situação. Por isso não zombe das pessoas. Nas palavras de Jesus, sabe o que Jesus diz? Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente o seu próprio interesse, mas também os interesses do outro. Por outro lado, você pode ser alguém como Paulo nessa história. Você pode ser o rejeitado, você pode ser o desprezado por alguém. Alguém te teve mal, alguém olhou para você com maus olhos, te desprezou. E se tem uma coisa que me irrita de certa forma, é quando eu vejo que alguém, assim, bem no popular, está me passando por otário. Quando alguém me subestima, eu fico irritado. Quando alguém olha para mim, às vezes me acha como bobo. Mas você pode ser, e eu, alguém nessa história que foi ignorado, rejeitado, subestimado, mas que faz questão de, quando alguém precisa, você faz questão de parar e socorrer a pessoa que está caída. Seja o agente de milagres na vida dessa pessoa. Nos dias de Jesus, os samaritanos eram totalmente desprezados. Isso aqui nós estamos falando de cuidado, de cuidar uns dos outros. Esse é o tema que nós estamos trabalhando no ano, e nós precisamos avançar nisso, irmãos. Nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos dar atenção aos outros. Mesmo o samaritano sendo desprezado, o texto diz que ele não levou isso em consideração. Antes, Lucas 10:33, seguia o seu caminho, e passando perto do homem e vendo, o compadeceu dele, e aproximando-se fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e azeite. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Você pode ser alguém aqui em dois aspectos: esse que desprezou e que agora precisa de cuidado, e você precisa abrir mão desse orgulho e aceitar o cuidado, a atenção do outro. Você pode ser o Paulo, aquele que vai oferecer o cuidado, e você também precisa abrir mão do certo ego para atender aquele que te desprezou. Então a lição que nós aprendemos aqui, primeira lição: não despreze quem pode te ajudar. Eu estou falando aqui do ponto de vista do Eutico. Segunda coisa: saia da janela. Não cresci tanto, mas eu cresci ouvindo minha mãe dizendo assim: quem fica na porta pouco se importa.
é o fato de, se você para na porta, alguém passa tropeçando em você, te esbarrando, e aí você não pode reclamar. O que está querendo dizer é isso. Você não quer que alguém te esbarre, você não quer que alguém tropece em você, não pare na porta. Aquele jovem estava sentado não na porta, mas na janela. Ele não prestou atenção na pregação e foi tomado pelo cansaço e adormeceu, caiu e morreu. Por que ele estava sentado na janela? Tinha uma razão do porquê ele estava na janela. Provavelmente aquele era um ambiente abafado, quente. Existia uma razão para ele ter ficado na janela. Estava com certeza meio escuro, não estava totalmente claro. As lâmpadas e tochas faziam com que o ar tivesse sido enfumaçado. Não se tornava um ambiente confortável. Eutico, sem dúvida, talvez tivesse tido um dia de trabalho árduo e foi para a igreja ouvir a pregação extensa do apóstolo Paulo. O seu corpo estava cansado e ele sentou-se perto da janela para desfrutar a brisa fresca da noite. Quem me ouve diz amém. A janela aqui no texto representa muito mais do que essa simples abertura para a entrada de ar. Representa muito mais do que uma simples janela. A janela é como os olhos que nos colocam em contato com o mundo. A janela representa o lugar aonde muitas pessoas escolhem para estar quando não querem viver uma vida de compromisso com Jesus e a sua palavra. Ele está, mas ao mesmo tempo não está. Ele está meio dentro e meio fora. Aquele rapaz, com certeza, aqui fazendo uma leitura do texto, deixando aqui o sentido literal e fazendo uma leitura espiritual do texto, aquele rapaz estava vivendo um conflito. Ele não sabia se ouvia o sermão de Paulo trazendo uma mensagem, ou se escutava as vozes da rua. Ele não sabia se ficava dentro ouvindo Paulo ou se ficava fora. Ele não sabia se comprometia com Cristo ou se olhava através da janela. Ele não sabia se comprometia com Jesus ou se recebia a oferta que estava do lado de fora. Ficar na janela é não estar totalmente fora e nem totalmente dentro. A janela parecia um lugar arejado, colorido. Oferecia uma certa medida de conforto, haja vista que ele recebia parte da brisa que vinha de fora. Todavia, a janela foi palco da sua queda. Era um lugar inseguro, era um lugar onde as distrações tomaram conta da sua vida. Não oferecia segurança. Era um lugar colorido, mas um lugar perigoso. Foi palco do início da sua morte. Eutico estava no cenáculo, mas os seus olhos também estavam voltados do lado de fora. Ali ele ouvia o sermão de Paulo, mas também acompanhava o que passava na rua. Eu vi um irmão um dia na igreja, não é aqui obviamente, se fosse também falava, não tem problema, mas o irmão saiu do culto e foi para o banheiro e colocou lá no jogo para saber como é que estava o placar do seu time do coração. Só que ele ficou desatento porque o narrador parece que foi pegar o resumão do jogo, um negócio assim, e o narrador lá gritando gol, que não acabava mais, até um diácono bater na porta, porque o áudio estava complicando lá dentro do culto já. E aí eu lhe pergunto, como é que está o coração desse indivíduo? Ele está meio dentro e meio fora, não dá para saber esse placar depois. O problema não é saber o placar, o problema é o horário de buscar o placar. O problema é o horário dessa consulta.
A janela roubava a sua atenção, distraía o seu coração. Há pessoas na igreja, não se iluda, sendo distraídas também pela oferta de fora. Não se engane, há pessoas atraídas por tantas coisas. Há pessoas atraídas pelas drogas, pelo álcool, pela violência, pelo namoro impróprio. Há pessoas atraídas pela pornografia. Há pessoas atraídas por tanta coisa que tira a nossa atenção e o nosso foco das coisas de Deus. Estão oscilando entre o céu e o inferno, entre a vida e a morte, entre a salvação e a condenação, entre a fé e a incredulidade. E nós não podemos ser assim. Lembro na época do radinho, não tinha rádio digital ainda. Lembra disso, Márcio? Você lembra? Eu sei, lembra. Você tinha que ficar rodando assim a rodinha. Normalmente o radinho tinha duas orelhinhas do lado assim, ó. Dois botãozinhos do lado que você ficava rodando. Aquilo lá dentro tinha uma linha, um negócio assim, que ia movimentando o ponteiro do rádio, a ponteira, sei lá como é que chama aqui, que eu não sou radialista e nem nada. E aí, para procurar a faixa do rádio, aí dependendo da força de sinal do rádio, que aquilo ficava mal sintonizado, ficava pegando duas rádios, tudo uma em cima da outra. E aí você não sabia o que você estava escutando, se era uma ou se era outra. Sabe, tinha duas vozes. Tinha um radialista falando, isso dava muito com as rádios AM antigamente. Ficava aquele negócio, pegava a rádio lá não sei das quantas, e o sinal chegava misturado, ouvindo muitas vozes, ouvindo tudo misturado. Queridos, nós não podemos ser assim. Nós não podemos confundir a voz do nosso Deus. Nós precisamos ouvir a voz dele audível, limpa no nosso ouvido, no nosso coração. Além disso, a palavra de Deus também nos diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. É preciso assumirmos um compromisso com o Senhor, sendo de fato um cristão verdadeiro, sendo um servo de Deus. O convite do Senhor para nós aqui nessa noite, todos nós, é que não fiquemos na janela. A janela é um lugar perigoso. A janela é um ambiente de risco. Terceiro e último, quem me ouve diz amém. Não perca a segunda chance. Eutico caiu. Talvez ele foi levado lá pelos seus pais, a fim de que ouvisse a palavra ministrada por Paulo. Se ele tivesse se assentado no chão, teria sido melhor. Sentado no chão lá dentro, talvez não tivesse lugar adequado para sentar, não tivesse um banco confortável. E eu estou pensando em gerar um conforto melhor para nós aqui, já aproveitar, sabe? Jogar aquela, sabe o Vanusa aqui ali? Vai começar a pulverizar, né? A cabeça do povo. Estou pensando em gerar um conforto melhorzinho, tirar essas cadeiras de plástico, não sei, vamos ver. Vamos estudar esse negócio. Esse negócio aí, vamos ver o que vai dar. Teria sido melhor ele se assentar no chão. As escrituras registram poucos exemplos de pessoas que foram ressuscitadas. Eutico estava totalmente indiferente ao que estava sendo pregado e provavelmente não queria nada com aquilo que Paulo estava pregando. As escrituras registram no Antigo Testamento duas ressurreições, uma na época de Elias e outra na época de Eliseu. No Novo Testamento, 3 durante o ministério de Jesus: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. 2 ressurreições no período apostólico, de Dorcas e de Eutico. Esse episódio. Após ressuscitar Eutico, Paulo subiu e continuou o culto. Certamente Eutico agora, vivo, ele voltou e não ficou na janela. Certamente agora ele procurou um lugar melhor.
porque ele aprendeu a lição da janela, que a lição da janela ensina para nós que a janela nos faz correr muitos riscos. O que você e eu estamos esperando para dar ainda maior valor ao Evangelho, à pregação do Evangelho? O que alguns de nós estão esperando cair da janela? Você está na igreja, é membro da igreja, ouve pregações todos os dias, está como Eutico, continua resistindo. O Senhor está nos chamando a viver um real propósito. O Senhor está nos convidando a viver uma vida sem reservas, no sentido de uma aliança com o Senhor. Ele continua nos chamando, mas alguns de nós continuam resistindo a viver esse real propósito. Esta é a sua chance, não dá desperdício, não abra mão disso. Você já teve experiências de sobra para você entender que a janela é perigosa. Muitos de nós aqui carregamos algumas experiências amargas ao longo da vida e precisamos entender que o melhor lugar para estarmos é nos pés do Senhor. Não dá para cochear, titubear, não dá para vacilar, não dá para ficar tendo dois pensamentos. Nós precisamos compreender que o melhor lugar para estarmos é aos pés do Senhor. Provérbios 24:16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes tornará a se erguer. Aqui não está dizendo que o justo, essa versão é a versão King James, e eu gosto dela por causa disso. Nesse sentido aqui, ainda que caia, não está dizendo que caiu, ainda que caia 7 tornará a se erguer. Todavia os ímpios são arrastados para a desgraça. Quantas vezes não caímos de situações, como o caso de Eutico aqui da janela, cedemos a algumas pressões, cedemos a situações, mas o Senhor está nos chamando a recebermos a segunda chance, uma nova chance que Ele está nos dando. Aquele rapaz tornar a viver foi uma segunda chance que ele estava recebendo. Você está tendo uma nova chance, irmãos. Quem não está disposto a recomeçar na sua vida sempre que necessário, vai viver colecionando derrotas. Você não pode desistir na primeira tentativa frustrada. Você não pode desistir quando alguma coisa der errado. Você precisa insistir. Você está tendo uma nova chance. Se firme nessa aliança sem reservas. Deixe de lado as limitações que te bloqueiam. Saia dessa janela e venha para o meio. Venha para mais perto. Quem aqui gosta de fogão de lenha? Lá em casa, alguém que normalmente lida com fogão, eu não vou falar quem é, obviamente, mas eu falei lá em casa um dia que iria fazer um fogão de lenha. Além de outras ameaças que eu recebi a seguinte resposta: eu não sei ligar fogão de lenha. Eu falei, de fato, fogão de lenha não se liga, se acende, então vamos deixar esse negócio para um lado. Ninguém acende um fogão e coloca a lenha tudo distanciado, uma de um lado, outra do outro, outra no meio, tudo longe uma da outra. A lenha é colocada tudo em cima. Como diz na linguagem, no espanhol, em riba. Aqui nós falamos riba, tem gente que acha que tá errado, é espanhol. Coloca a lenha tudo em riba uma da outra. Põe fogo, coloca um negócio que é mais macio para pegar fogo, uma palha, por exemplo. Você dá uma soprada, que vai esquentando. Nessa época do frio é mais difícil um pouquinho, mas vai esquentando. Daqui a pouquinho aquilo está um braseiro que só. Mas porque você colocou a lenha perto. Longe a lenha não pega fogo. O que eu aprendo com isso? Gente, nós precisamos estar perto. Venha para perto. Não fique na janela.
Não fique olhando de longe, não fica meio lá, meio cá, não fique com o coração dividido, não fique com o olhar dividido, não fique com a mente dividida. Se envolva, venha para o meio, se envolva de maneira mais profunda, mais sincera, viva as melhores experiências que Deus tem reservado para você e compartilhado com aqueles que estão dentro e não pendurados na janela.